a maior fake news dos concursos públicos e até do serviço público. É isso que a gente vai ver aqui nesse vídeo hoje. Vamos lá! Galera, recentemente o Supremo Tribunal Federal julgou a ADI 2135, que é aquela ADI que trata da questão do regime jurídico único e envolve a emenda 19 de 98. E depois desse julgamento a gente viu várias notícias, vários comentários, especulações, o pessoal tocando terror na internet, todo mundo falando agora é o fim da estabilidade, agora é o fim dos concursos públicos. E eu recebi várias mensagens no Instagram, várias mesmo, pedindo para gravar um vídeo sobre essa ADI, os motivos da decisão e para comentar um pouco. Então eu vou tratar aqui da questão sobre o viés constitucional mais detido ali ao processo legislativo. Vou fazer alguns comentários sobre se acabou o concurso público agora ou não, se a gente vai ter o fim da estabilidade no serviço público ou não, tá? E depois a gente vai acabar explorando esse tema mais vezes em vídeos aqui no canal, beleza? Bom, vamos lá então. Antes de mais nada, vamos entender qual era a redação original do artigo 39 da Constituição, que foi o artigo alterado pela emenda 19 de 98, 1.2, né? E que é o centro dessa polêmica toda. Olha só, eu vou jogar na tela aqui o artigo 39 da Constituição. Essa aqui é a redação original dele, tá? E o que ele falava na redação original? Ele falava a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Então, o que isso significa? Que significa que a administração pública, ao admitir pessoal, deve aplicar o mesmo regime jurídico para todos eles, ou o seletista ou o estatutário, porque não deixava claro qual seria o regime, tá? E aí a gente teve uma grande divergência doutrinária, né? Teve gente dizendo que esse regime jurídico único deveria necessariamente ser o estatutário, outras interpretações dizendo que não. A gente teve interpretação no sentido de que esse dispositivo é de eficácia limitada, então dependeria de uma lei do ente federativo dizer qual seria o regime jurídico único no seu âmbito. Enfim, foi um dispositivo que causou muita discussão. E aí veio a emenda 19 de 98, que realizou uma reforma administrativa lá no fim da década de 90, e o que foi que ela fez? Ela alterou o caput do artigo 39 da Constituição. E quando alterou esse dispositivo, ela suprimiu a referência ao regime jurídico único. Tá? Então, a partir dessa emenda, deixou de haver no nosso ordenamento jurídico uma exigência constitucional de ser aplicado o mesmo regime jurídico para todos os servidores de cada ente federativo. E aí, a redação do caput do artigo 39 passou a ser essa aqui, ó. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Bom, isso aí, essa redação foi dada em 98. O que aconteceu foi que, anos depois, tá, na ADI 2135, se eu não me engano foi em 2007, tá, 9 anos depois, foi proferida uma decisão cautelar nessa ADI, que foi uma ADI ajuizada contra a emenda 19 de 98. E aí, nessa cautelar, o que foi que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia dessa redação do caput do artigo 39 dada pela emenda 19. E qual foi o fundamento? O fundamento foi de conteúdo da norma? Não. O fundamento foi de aspectos formais, porque o STF entendeu nessa decisão que não teria sido observado na alteração do caput do artigo 39 o devido processo legislativo de aprovação de propostas de emenda constitucional. Mais precisamente, o parágrafo 2º do artigo 60 da Constituição, que fala que uma proposta de emenda, para virar emenda, tem que ser aprovada em 2 turnos de votação em cada casa do Congresso Nacional por 3/5 dos votos dos membros de cada casa. Então, em cada casa tem que ter 2 turnos de votação com aprovação
por 3/5 dos membros. Só assim é que uma proposta de emenda pode virar emenda constitucional. E aí o Supremo entendeu, nesse momento preliminar, o quê? Que essa redação do caput do artigo 39, dada pela emenda 19 de 98, na Câmara dos Deputados não teria sido aprovada em 2 turnos de votação por 3/5 dos votos. Teria até havido um primeiro turno aprovando, só que no segundo turno teria havido uma modificação ali no texto da emenda 19, que não teria sido submetida à apreciação da Câmara no primeiro turno. Então teria tido uma aprovação no segundo turno de um texto que não teria sido submetido à aprovação no primeiro turno de votação na Câmara dos Deputados. Por conta disso, o que aconteceu? O regime jurídico único foi restabelecido no nosso ordenamento jurídico. Por quê? Porque, por conta do efeito repristinatório da cautelar na ADI, voltou a ser aplicável a redação original do artigo, do caput do artigo 39 da Constituição, que a gente viu, né, que ele previa o regime jurídico único de pessoal para os entes da federação. Bom, até agora, novembro de 2024. Veja só quantos anos faz já isso aí? Faz 17 anos, né? Então, 17 anos depois, o STF julgou o mérito dessa ADI, da ADI 2135, tá? Até agora, até novembro de 2024, estava valendo aquela decisão cautelar que tinha restabelecido o regime jurídico único para a administração pública, o regime jurídico único de pessoal. E agora, em novembro de 2024, o STF julgou o mérito da ADI 2135. E, para surpresa de muita gente, ele reverteu a decisão cautelar e entendeu que a redação do caput do artigo 39 da Constituição, dada pela emenda 19 de 98, é constitucional porque não houve vício formal no processo legislativo. Tá? E por quê? Porque o que acontece é o seguinte, nessa tramitação na Câmara dos Deputados, essa redação do caput do artigo 39, que foi dada pela emenda 19 de 98, ela foi aprovada em um primeiro turno de votação na Câmara como um parágrafo 2º do artigo 39. Ponto. Ela foi aprovada, esse conteúdo foi aprovado. Quando chegou no segundo turno de votação, o que aconteceu? Com base em procedimentos internos previstos nas normas da Câmara dos Deputados, o que estava no parágrafo 2º do artigo 39 foi transposto para o caput do artigo 39. E aí deu essa nova redação do caput do artigo 39. Mas o conteúdo, segundo decidiu o STF, não foi alterado. Então o Supremo falou o seguinte, olha, o que houve aqui foi só uma mudança de localização da norma, mas essa norma foi aprovada no primeiro turno, na Câmara por 3/5 dos votos, e também depois foi aprovada no segundo turno de votação por 3/5 dos votos, com a única diferença de que o número do dispositivo não foi o mesmo. No primeiro turno era o parágrafo 2º, no segundo turno era o caput, mas a norma foi aprovada por 3/5 em 2 turnos. Então foi simplesmente uma questão interna da Câmara dos Deputados, segundo o Supremo Tribunal Federal. E a Constituição Federal não tem nenhuma disposição que fale que nos 2 turnos de votação, a numeração de cada dispositivo apreciado no processo legislativo tem que ser a mesma. Tá? Então, porque não há nenhum parâmetro constitucional impondo que não haja alteração de numeração de dispositivos que são submetidos à votação, o STF entendeu que não há nenhuma inconstitucionalidade, já que não há nenhuma norma constitucional que foi violada, e que é simplesmente uma questão interna ali. É uma questão interna corporis, foi uma questão de procedimento interno da Câmara dos Deputados. Então, o STF decidiu que a redação dada ao caput do artigo 39 da Constituição Federal não teve nenhum vício de processo legislativo por conta disso, porque o conteúdo da norma foi aprovado no primeiro turno e também no segundo turno, havendo simplesmente, entre esses 2 momentos, uma transposição de localização do dispositivo, mas sendo o conteúdo da norma aprovado em 2 turnos de votação. Bom, por conta dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, o que aconteceu? Voltou a não mais existir no nosso ordenamento jurídico uma imposição constitucional de regime jurídico único de pessoal na administração pública. Então agora é possível haver a convivência na administração pública de regime estatutário,
aquele regime dos cargos públicos efetivos, e de regime seletista, aquele regime dos empregos públicos, aquele regime submetido às normas do direito do trabalho. E por conta disso, muita gente passou a dizer, poxa, então agora acabou o concurso público, agora acabou a estabilidade no serviço público. E será que isso é verdade? Bom, eu tenho os meus 50 centavos de comentário sobre isso, né? Então, a primeira questão que gera, assim, polêmica é essa. Os concursos públicos irão acabar? É claro que não irão acabar, tá, pessoal? Por quê? Porque continua havendo na Constituição Federal a exigência de concurso público para a admissão de pessoal no serviço público. Ponto. Isso não deixou de existir. Então, seja para posições na administração submetidas ao regime seletista, seja para posições na administração submetidas ao regime de cargo, né, o regime estatutário, tem que ter aprovação prévia em concurso público para a admissão de pessoal. Tá? Isso está no artigo 37, inciso 2 da Constituição, que não foi alterado, não foi declarado inconstitucional, nada do tipo. Então, ele fala o seguinte, olha, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Então a gente continua tendo exigência de concurso público na Constituição, então não vai acabar concurso público, tá? Em relação a concurso público, tudo continua igualzinho, não irão acabar de forma nenhuma, beleza? Bom, e a estabilidade no concurso público? Será que ela vai acabar por causa disso? Será que agora a administração pública vai começar a admitir pessoal só pelo regime seletista? Bom, a estabilidade no serviço público não vai acabar, tá? Por quê? Bom, em primeiro lugar, porque ela está prevista na Constituição expressamente. Então, alguma hipótese de pessoal com estabilidade vai ter que existir, tá? Olha só, o artigo 41 fala: são estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Então a estabilidade continua existindo. Agora, a estabilidade ela é própria de quê? Dos cargos públicos de provimento efetivo, tá? Os empregos públicos se submetem às garantias das normas trabalhistas. Os cargos efetivos que se submetem a regime estatutário, esses possuem a estabilidade do artigo 41 da Constituição. Então a gente vai continuar tendo estabilidade porque a Constituição prevê estabilidade. Agora, para quais cargos a gente vai ter estabilidade, né? Será que a gente vai continuar tendo estabilidade como antes? Olha só, a gente vai ter estabilidade no mínimo para os cargos para os quais a Constituição já prevê estabilidade, tá? Então, para alguns casos, a Constituição Federal já prevê a estabilidade do cargo, como é o caso dos procuradores de Estado. Olha só, o artigo 132, parágrafo único da Constituição, que não foi alterado, não foi revogado, nem nada do tipo, ele fala que aos procuradores referidos neste artigo, esse artigo fala das procuradorias estaduais, tá? É assegurada estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho perante os órgãos próprios após relatório circunstanciado das corregedorias. Então, no mínimo, para procurador de Estado, a gente continua tendo a estabilidade. Outro exemplo, servidor público. Servidor público, lá no artigo 134, a Constituição prevê que o regime do servidor público é o regime de cargo. Então, o servidor público é admitido para cargo. Como ele é admitido para cargo, a gente aplica naturalmente o artigo 41 da Constituição, que prevê a estabilidade, tá? E outros casos que eventualmente não estejam previstos na Constituição. Será que todos esses outros casos poderão ser admitidos em regime seletista, em regime de emprego público? Não, não poderão ser admitidos em regime seletista conforme bem quiser a administração pública. Por quê? Porque é o seguinte, vocês já devem ter ouvido falar no tal de função típica de Estado, carreira típica de Estado. Certamente já ouviram falar. E a gente não tem bem um conceito muito fechado, bem bonitinho, estabelecido na Constituição, estabelecido em normas legais mais recentes, a gente não tem. Então isso é uma coisa muito falada na doutrina de direito administrativo, só que ela tem origem no ordenamento jurídico positivado de antigamente, tá? Bom,
O que seriam então essas funções típicas de Estado, essas carreiras típicas de Estado? São aquelas funções que exercem tarefas que são exclusivas do Estado, tá? Então, aquelas funções em que nós temos o Estado ali presente, aquelas coisas que só podem ser exercidas pelo próprio Estado, são funções típicas de Estado, tá? Por exemplo, fiscalização. Atividade de fiscalização é uma atividade típica de Estado. Ali é o Estado exercendo a sua fiscalização, o seu poder de polícia. Então, essas funções só podem ser exercidas por servidores titulares de cargo, servidores que se submetem a um regime estatutário. Por quê? Porque esse regime ele possui maiores amarras, ele dá maiores garantias ao servidor para que ele consiga desempenhar essas funções. E sou eu que estou dizendo isso, eu estou inventando isso, é a doutrina de direito administrativo que simplesmente fala isso, tirando isso sei lá de onde? Não. O Supremo Tribunal Federal já disse isso expressamente. Na ADI 2310. A gente teve uma ADI 2310 que foi ajuizada contra a lei federal de agências reguladoras. Bem, essa lei federal dizia que o regime de pessoal das agências reguladoras seria o regime seletista, beleza? E aí foi ajuizada essa ADI contra ela. E aí em 2000, em dezembro de 2000, houve uma medida cautelar. Foi uma decisão monocrática, tá? Mas a gente teve essa medida cautelar. E aí a cautelar foi deferida, suspendeu a eficácia dessa previsão legal que permitia a contratação sob regime de CLT. E por quê? Um dos fundamentos foi que as funções das agências reguladoras são funções típicas ou funções exclusivas de Estado, funções exclusivas do aparato estatal. E por isso não poderia o pessoal das agências reguladoras ser admitido em regime seletista, mas apenas em regime estatutário, que é aquele regime que assegura estabilidade e outras garantias. Tá? Então a gente teve esse entendimento já adotado no âmbito do Supremo Tribunal Federal. No final das contas, essa ADI foi extinta sem julgamento do mérito, porque o objeto foi alterado e por isso perdeu, né? Perdeu o objeto, ficou prejudicada. Mas a gente teve esse entendimento adotado no Supremo Tribunal Federal. Não é uma coisa inventada, não é uma coisa que veio do nada, tá? E o Supremo Tribunal Federal, quando fez isso, ele, na verdade, ele estava alinhado com a própria emenda 19 de 98. Com a própria emenda 19 de 98 e com normas infraconstitucionais bem anteriores a ela. Por quê? Porque a emenda 19 de 98, ela trouxe um artigo bem bacana, o artigo 247. Ela incluiu esse artigo na Constituição Federal. E nesse artigo fica claro que os servidores que exercem atividade exclusiva de Estado, aquelas funções típicas de Estado ou as carreiras típicas de Estado, têm que ser servidores que titularizem cargo público efetivo com estabilidade, e não servidores seletistas. Olha só o que fala esse artigo. As leis previstas no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 41 e no parágrafo 7º do artigo 169 estabeleceram critérios e garantias especiais para a perda do cargo, não emprego, cargo, do cargo pelo servidor público estável, aqui deixa claro então que é um cargo público efetivo que dá estabilidade ao servidor, que em decorrência das atribuições de seu cargo efetivo desenvolva atividades exclusivas de Estado. Então a própria emenda 19 de 98, que fez a reforma administrativa e deu fim ao regime jurídico único, deixa claro que quando a função for exclusiva de Estado, essa função tem que ser desempenhada por um servidor titular de cargo efetivo, não por um servidor que está ali ocupando um emprego público, tá? E bem antes da emenda 19 de 98, a gente tinha a Lei 6185 de 74, que trata do Serviço Público Federal. Mas ela já trazia para a gente ali algumas balizas para a gente entender o que é aquilo, o que é uma carreira típica de Estado. E ela fala exatamente isso, que uma carreira típica de Estado é aquela que desempenha uma função que é exclusiva do Estado, aquela função que não é desempenhada paralelamente pela iniciativa privada, tá? Então, olha só o que fala, o que fala o artigo 2º dessa lei 6185. É tão grande que eu vou até jogar na tela para vocês. Olha só, ele fala o seguinte: para as atividades... Cadê aqui? Deixa só eu achar a caneta para eu acompanhar com vocês a leitura. Vamos lá. Olha o que ele fala aqui, olha.
para as atividades inerentes, ó, atividades inerentes ao Estado como poder público, e olha só, sem correspondência no setor privado, deixa eu só aumentar a espessura aqui dessa caneta. É um marca-texto, né? Vamos usar um marca-texto aqui. Ele fala o seguinte: então, para as atividades inerentes ao Estado como poder público, sem correspondência no setor privado, compreendidas ó, nas áreas de segurança, segurança pública, né? Diplomacia, tributação, arrecadação e fiscalização de tributos federais e contribuições está escrito providenciárias, né? Esse é o texto original, mas seriam previdenciárias. Procurador da Fazenda Nacional, controle interno e no Ministério Público, só se nomearão servidores cujos deveres, direitos e obrigações sejam definidos em estatuto próprio na forma do artigo 109 da Constituição Federal. Claro que não era a Constituição de 88, né? Então, ó, servidores regidos por estatuto próprio, que são os servidores que titularizam o quê? Cargo efetivo. E que, portanto, possuem o quê? Estabilidade. Beleza, pessoal? E o artigo 3º dessa lei fala o seguinte, olha só, para as atividades não compreendidas no artigo precedente, só se admitirão servidores regidos pela legislação trabalhista, sem os direitos de greve e sindicalização, aplicando-se as garantias, aplicando-se as normas que disciplinam o FGTS, né, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Então a gente já tinha no ordenamento jurídico normas que deixavam clara essa distinção entre servidores que exercem funções típicas de Estado e servidores que não exercem funções típicas de Estado. Aqueles que exercem as funções típicas de Estado, que são aquelas atividades exclusivas do Estado, atividades exclusivas do poder público, que não podem ser desempenhadas paralelamente pela iniciativa privada, só pode ter servidor admitido em regime de cargo efetivo, com estabilidade. Agora, quem não for servidor que exerce função típica de Estado, pode ser admitido em regime seletista e muito provavelmente é esse o entendimento que vai ser aplicado pelo Supremo Tribunal Federal daqui para frente, porque é certo que a gente vai ter um monte de ADI ajuizado por um monte de lei dos diferentes entes federativos questionando o regime de admissão do pessoal. Vai ter lei criando emprego público para determinadas funções e aí vão questionar, olha, podia ser emprego público aqui? Vai ter também lei criando funções para serem providas em cargo, né, regime de cargo efetivo, e aí também vai ter questionamento. E aí o Supremo Tribunal Federal vai caso a caso definindo o que é uma função típica de Estado ou não, e se ali poderia ou não ter sido aplicado o regime de emprego ou o regime de cargo. Ou seja, a gente vai ter um monte de ação questionando isso e um monte de precedentes do Supremo Tribunal Federal para a gente estudar aqui. A análise desse tema vai ser realmente casuística, tá? Igual é a análise do tema da repartição de competências. A gente nunca sabe quando o STF vai ou não declarar uma norma inconstitucional por violação da competência de alguma esfera federativa. Isso é casuístico e vai ser a mesma coisa. Mas a gente tem uma diretriz. Função típica de Estado ou função exclusiva de Estado só pode ser exercida por pessoal que esteja submetido ao regime de cargo efetivo com estabilidade. Então a estabilidade não acabou, tá? Para vocês aqui do canal que fazem concurso eminentemente de procurador, continuarão submetidos ao regime de cargo, né? Até recebi essa pergunta esses dias, procurador pode ser admitido em regime seletista? E a gente viu que não pode, né? Porque é uma função típica de Estado, tá? A advocacia pública é uma função típica de Estado. Então o correto é que não haja admissão de procurador em nenhum ente federativo no regime da CLT. Beleza? Bom, meus amigos, é isso. Espero que tenham curtido o vídeo, que eu tenha trazido esclarecimentos para vocês, que tenha tranquilizado um pouco vocês também. E se gostaram do vídeo, deixa o like aqui pra gente, porque a gente merece. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para receber aviso sempre que a gente postar conteúdo novo. Beleza? É isso aí, meus amigos. Muito obrigado e até a próxima.